Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Você também que está nos assistindo pelos canais do Facebook, do YouTube, que Deus também possa estar te abençoando, você e toda a sua família, e que possamos ter um resto de semana abençoado por Deus. Tive vendo aí as notícias, tivemos boas notícias essa semana. No domingo retrasado foi vacinada a primeira pessoa aqui no Brasil de Covid, chegou a vacina. E na segunda-feira já começou uma vacinação no estado de São Paulo. Na quarta-feira em Lagoa Formosa nós já tivemos uma vacinação já de algumas pessoas, ainda é pouco, mas já é um refrigério. Tivemos a notícia agora que sexta-feira está chegando outro lote de vacina no Brasil. Está vindo da Índia, uma parceria com Oxford. Então, eu acredito que cada vez mais Deus vai dando refrigério para nós nessa questão da Covid, e louvado seja Deus por isso. Deus é sempre bom. Queria, irmãos, que nós abríssemos as nossas Bíblias no Salmo 32. Salmo 32, e vamos ler todos os versículos desse salmo. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado.
Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que são retos de coração. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Senhor, possa nos abençoar neste salmo, e aqui nós aprendemos e temos uma promessa tão boa, que embora sejamos pecadores, através do Senhor Jesus, Ele nos dá a graça de podermos, através dele, pedir perdão aos nossos pecados e assim podermos nos chegar a Deus. Hoje, no Antigo Testamento, para chegar a Deus tinha um véu, precisava do sacerdote. Hoje nós temos um grande sacerdote, que é o Senhor Jesus, e é através dele nós chegamos ao Pai. Graças a Deus por isso, irmão, e é por causa disso que nós estamos aqui. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos ter um momento para estar com Deus, vamos nos conectar com o Senhor, vamos deixar os nossos problemas lá de fora, os nossos projetos, os nossos planos. Nós estamos aqui hoje é para adorar o nosso Deus. Nós estamos aqui em culto, e em culto nós precisamos cada vez mais cultuar esse grande Deus. Eu vou dar um tempo para os irmãos, para que todos possamos estar orando. Senhor, queremos louvar o Teu nome, dizer que só o Senhor é digno de todo louvor, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Te louvamos porque o Senhor amor é maravilhoso, e o Senhor amou o mundo de tal forma que deu o Seu Filho unigênito para morrer por nós e para perdoar os nossos pecados. Ó Senhor, como o Senhor é maravilhoso, que venha, Senhor, sobre nós o Teu reino, que venha, Senhor, sobre nós o Teu governo, Pai. Estamos aqui hoje para adorar o Teu nome, para servir ao Senhor. Mas sabemos, Senhor, que somos pecadores, ó Pai, somos falhos, Senhor Deus, somos miseráveis, Senhor Deus, mas através de Cristo Jesus, ó Pai, Ele nos ensina que através dele nós podemos pedir perdão ao Senhor, ó Pai, pelas nossas falhas, Senhor Deus, e é nisso, ó Pai, que estamos aqui, para pedir perdão ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar redimindo os nossos pecados, Senhor Deus, o Senhor possa estar nos dando um coração puro, que possamos, Senhor Deus, querer buscar a Tua imagem e semelhança na santificação através de Cristo Jesus, ó Pai. Queremos também Te agradecer, ó Pai, por esta noite tão boa, Te agradecer pela vida dos irmãos. Senhor, esteja aqui, ó Senhor Deus, abençoando a vida de todos que estão nos ouvindo, não só aqui na igreja, mas também para os vídeos, Senhor Deus. Senhor, entre nas famílias, entre nos corações, Senhor Deus, os abençoe, ó Pai. Tenha misericórdia desse povo, Senhor Deus, somos pecadores, necessitamos do Senhor, ó Pai. Sabemos que é imerecidamente estarmos aqui, mas pela graça do Senhor Jesus, ó Pai, podemos estar. E é nisso que Te louvamos, Senhor Deus, e Te servimos, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, para cultuar o Teu nome, Senhor Deus, não a nós, Senhor Deus, mas ao Deus da glória, que é o Senhor, ó Pai.
nos abençoe nessa noite, fala conosco essa noite, Senhor Deus, e possamos estar louvando, entoando louvores ao Teu nome, pois só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pois tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. No Salmo 96, irmãos, Salmo 96, no versículo de 1 a 4, Salmo 96, de 1 a 4, versículos de 1 a 4, diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Vamos louvar o nosso Deus, vamos cantar com alegria. Passamos então aqui a nossa equipe de louvor. Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia.
me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos aqui mais essa noite, Senhor. Obrigada por mais essa semana, Pai.
peço que o Senhor aceite o nosso louvor, Pai, que é de todo o nosso coração. Eu peço que nesse momento o Senhor nos prepare para ouvir a Tua palavra e capacite o Teu servo também para trazê-la, Senhor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Que bênção, né, irmão, poder louvar a Deus. E que bênção que é essa equipe de louvor que nós temos. Quando a gente vê os jovens compromissados com a igreja, é muito bom. E é nisso que eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos de hoje. E eu gostaria então que os irmãos pudessem estar abrindo as suas Bíblias em Lucas 15. Evangelho de Lucas 15. Lucas 15, nós vamos fazer a leitura dos versículos 11 a 24. Lucas 15, de 11 a 24. Lucas 15, de 11 a 24. Amém? A parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tu és, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi morto. Porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi
achado. Meus irmãos, um texto muito conhecido e um texto que é uma história muito bonita do Senhor Jesus e que vem passando de gerações em gerações. Eu acredito que não deva ter um membro da igreja que já tem uma vivência maior no Evangelho, na igreja, que não tenha se deparado com essa parábola. Na realidade, aqui, nós estamos no livro de Lucas. E da mesma forma que quinta-feira nós falamos que o Antigo Testamento tem pistas, tem sombras e tem projeções da presença do Senhor Jesus, e eu comparei que o Antigo Testamento é como se fosse um botão de flor, e o Novo Testamento é como se fosse a flor. O Novo Testamento fala do Senhor Jesus, e o Antigo Testamento projeta. E quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vamos ver Lucas, que é um dos evangelhos, e embora toda a Bíblia fala do Senhor Jesus, é nesses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, que fala da história de Jesus quando ele estava aqui, propriamente dito. E meus irmãos, se vocês fazem uma leitura mais detalhada, o livro de Lucas, ele tem um detalhamento mais das questões. Em todos os livros são muito belos, mas Lucas detalha mais alguns dados, ele nos traz alguns dados a mais. E aqui começa um texto, uma parábola, onde veio ter com o Senhor Jesus alguns homens pecadores, e que eram publicanos e pecadores, e os fariseus e escribas, de uma certa forma, eles se escandalizaram, porque os pecadores comiam com o Senhor Jesus. E aí Jesus resolve então contar essa parábola. E ele conta a parábola de 2 filhos. Se nós olhássemos com muito zelo, com muito carinho esse texto, ele nos conta a palavra de 2 filhos. 2 filhos que estavam perdidos. Um filho mais velho e um filho mais moço. O mais velho perdido dentro da igreja, perdido dentro de si, e o mais moço que sai para fora também perdido. E aqui na realidade, no capítulo 15, tem 3 parábolas que nos é contada: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. São 100 ovelhas, uma se perde. E aí o pastor vai buscar aquela ovelha perdida. A dracma perdida era que a mulher que tinha suas dracmas e perdeu uma. E aí ela sai procurando. Aí quando ela encontra, houve grande alegria. E do filho pródigo, aquele filho que sai de casa. Na realidade, o resumo é o pródigo amor de Deus para com o filho perdido. Olha que bonito, é o pródigo amor de Deus para o filho perdido. E nos capítulos 15, de 1 e 2, nós vamos estar deixando as nossas Bíblias abertas. No capítulo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem que era? Eram pessoas desprezadas pelos judeus, indignas de serem salvas. Então, aproximaram de Jesus todos os publicanos. No capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 15, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Veja, quando nós entramos na parábola propriamente dito, Jesus remete a parábola a esses 2 acontecidos. Ele dá um exemplo dos pecadores republicanos e dá um exemplo dos fariseus. O filho pródigo aqui é os republicanos, é os pecadores, e os fariseus é o filho mais velho. Porque eles murmuravam, ou seja, os religiosos que se achavam justos, aqueles que aplaudiam a si mesmo pelas suas próprias virtudes, estavam murmurando porque Jesus estava tendo comunhão com os pecadores.
O filho mais velho teve ele murmurou quando o filho mais novo retornou, né? Ele ficou triste, ele não ficou alegre, ele não ficou feliz. E nós, às vezes, somos até esse filho mais velho. Quando um filho volta para a igreja, quando um membro volta para a igreja, em vez de nós ficar alegre, feliz, às vezes nós murmuramos. Então, os fariseus eram assim. Jesus estava querendo retratar na parábola que o filho mais velho que trabalhava com o pai, que não tinha uma vida dissoluta, que vivia dentro de certas regras morais e que nunca sua imaginação tinha transgredido a ordem do pai, sendo o filho mais velho o símbolo dos fariseus e escribas. Que história, né? E eu sempre lia, pensava só no filho pródigo, nunca tinha essa visão mais clara do filho mais velho. E às vezes nós somos esse filho mais velho. Mas, meus irmãos, hoje eu não quero falar do filho mais velho. Não quero falar do que ele representou. Mesmo porque o filho mais velho fala na Bíblia que depois de murmurar, ele ficou do lado de fora da casa e ficou perdido. Então, quando Jesus faz as suas parábolas, as suas histórias, se nós olharmos com calma, como ele nos traz ensinamento naquilo. E às vezes nós deixamos passar em vão. Do outro lado, o filho pródigo que sai de casa, que vive dissolutamente aventuras, simboliza aqui aqueles publicanos e pecadores. Mas o Senhor Jesus os traz e come com eles. Mostrando que todos nós somos pecadores, todos nós temos as dificuldades. Eu penso muito na igreja e penso muito nos jovens. Como é difícil a vida do adolescente e do jovem. Eu acho que os irmãos aí mais experientes, mais vividos, não é fácil ser adolescente e ser jovem. Nós passamos por isso. Não que essa parábola aqui, ela retrata, e não é que ela seja só direcionada ao jovem, porque fala o mais moço. Mas toda essa parábola é direcionada a nós. Quando nós saímos de casa, não é só o mais jovem. Mas uma coisa que a igreja tem que estar sempre preocupada, e é uma preocupação sempre nossa, são os adolescentes, os mais jovens. As crianças nós ainda temos domínio sobre elas, mas os adolescentes e os mais jovens é mais difícil, né, dona Ângela? Os pequenininhos tem que pegar de couro. Mas eu já passei por isso, nessa igreja, sentada nesse banco. Quando a gente vê lá fora, e a luta para eles é muito pesada, é muito desigual. Porque aqui ele está num ambiente protegido, com o pai, com a mãe, com o pastor, com os irmãos. Mas quando ele vai para a sala de aula, são 40 alunos, né, que ele está ali no dia a dia, cada um defendendo as coisas mundanas. E essas coisas mundanas, às vezes, são coisas simples que a gente... E aí eles têm toda a vida social deles, lá nos seus momentos de diversão. E eles crescem, muitos vão fazer faculdade, aí encontra outros colegas ainda com a vida mais aguerrida ainda, com a vida mais difícil ainda do ponto de vista de pecado, e nossos jovens estão ali, todos eles, ou seja, não é fácil para eles, não é fácil. Eu já passei por isso, não é fácil. E nós vamos ver na Bíblia, nessa parábola do filho pródigo, o autor ele divide em 4 fases. A primeira fase é uma fase de insatisfação e rebelião. Insatisfação e rebelião. E fala que este filho mais moço, e olha a análise que eu gosto muito. Esse filho mais moço, ele era feliz dentro da igreja, e aqui, quando fala desse filho que sai para fora, nós podemos voltar esse exemplo para dentro da igreja. Ele era feliz dentro da casa dele,
Só que inconscientemente. Ele era feliz e não sabia. Olha que bonito. Ele era feliz inconscientemente. Ele estava feliz ali com o pai dele. Tinha um grande manjar, tinha empregados, tinha toda uma estrutura, mas ele enxergando para fora, ele achou algo diferente lá fora, mas inconscientemente, não esqueça disso, meus irmãos, inconscientemente, ele não sabia que ele era feliz naquele lugar. E muitos de nós, irmãos, aqui não vamos só levar para os jovens, mas muitos de nós estamos muitas vezes felizes aqui, só que inconsciente achando que não estamos felizes nesse local. A palavra ficou um pouco conturbada, né? Mas feliz inconscientemente. O mais moço era feliz inconscientemente. Mas tudo começa com o quê? Com insatisfação. Ele está sentado, ele está no dia a dia, e ele começa a ter insatisfação. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Olha, versículo 12, né? Diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Olha o perigo de quem é criado na igreja, no lar cristão, vive a vida toda na igreja, de repente as coisas de Deus ficou corriqueira, ficou simples. Vir à casa de Deus é um peso. E lá na igreja, fora dos muros, começa a nutrir os mesmos sentimentos que Eva teve. Eva estava no jardim, né? Mas Adão, tranquilo, em paz, feliz com o Senhor, mas quer sair, achou que as barreiras ali do paraíso estavam escravizando ela. E aí ela quis passar para o muro de fora. Nhaque, vou passar para o muro de fora. Foi assim a mesma coisa com Lúcifer. Lúcifer era um anjo de luz, da guarda dos querubins, quis ser maior que os querubins, quis assemelhar que Deus, rebeliou contra Deus, não estava satisfeito. E às vezes nós estamos aqui na igreja e não estamos satisfeitos. Começa então com insatisfação. E aí buscamos o que a Bíblia nos fala e que Eva deu início, que é o pecado. Lúcifer queria ser semelhante a Deus. Depois da insatisfação, começa uma segunda coisa no coração do jovem. E começa também no nosso. Rebelião. No versículo 13 diz o seguinte: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. No dicionário, dissoluto é de modo desregrado, devasso, libertino, de forma depravada ou pervertida. O filho pediu herança para o pai. Naquela época, ele tinha um terço da herança. Ele pediu, e a herança só podia ser dada quando o pai viesse a falecer. Assim mesmo ele pediu. Ou seja, no coração dele, ele já colocou no coração dele que o pai dele era morto, porque ele queria herança. Ele sabia que o pai dele, para ele pedir herança, teria que estar morto, mas ele pede a si mesmo. Então no coração dele, ele matou o pai dele. Ele vai, e aí fala que ele vai para um país distante. Veja, no versículo 13 de novo. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele não partiu para Patos de Minas, nem para Carmo do Paranaíba. Ele partiu para a França, partiu para os Estados Unidos, para uma terra distante.
E ele vai para um país distante, onde não quer que ninguém o reconheça. Sabe por que ele foi para um país distante? Porque ali ninguém fiscalizava ele. Ninguém iria fiscalizar. Ele achava que aquilo ali era a grande liberdade da vida dele. E ele poderia viver dissolutamente, libertinamente, fazer o que ele queria. E essa é a liberdade que o pecado e o que o diabo nos dá. Viver dissolutamente. E a gente fica doído porque isso acontece conosco, porque o Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele tirou a gente dessa escravidão, desse pecado, que nos arrasta para a morte, e nos deu liberdade. Em Cristo somos livres. Cristo nos dá a liberdade, para que possamos ter uma vida de abundância que Ele fala. Mas não, é igual porco. Porco está no chiqueiro, se você trazer o porco, lavar ele e soltar ele vai para o chiqueiro de novo. Então, o jovem, ele escondeu, ele foi para um país distante, que ali ele podia fazer o que ele queria. Isso acontece quando não tem comunhão plena com o Pai. Deus não usufruiu a fartura do Pai, não celebrou com os amigos a bênção da vida cristã. Dentro da igreja não tem prazer com as coisas da igreja. E aí a pergunta fica, é por que o jovem sai? Por que o irmão sai? Por que que nós fugimos da presença de Deus para um país distante? Por quê? Será que é porque nós não temos uma vida plena com Deus? Esses dias o pastor Hernandes, numa live, perguntou para ele o que era felicidade. E ele falou que felicidade é glorificar Deus e gozar e aproveitar dessa glória com Deus. Isso é a felicidade. E às vezes nós estamos na igreja e não temos essa vida plena com Deus, não sentimos o prazer na palavra, e aí vem a insatisfação. Ou seja, muitos não estão alimentando do verdadeiro alimento e não estão tendo essa comunhão com o Senhor. E aí fica insatisfeito e vai buscar fora outras coisas. E quando olhamos para alguns crentes criados na igreja e vemos seus olhos, sua vida, o seu semblante, não vemos a alegria de estar na igreja. Vir na igreja é um peso. Ele quer mais é dar uma escapadela e curtir o que está lá fora. Por que que nós, às vezes, afastamos de Deus? Por quê? Pergunta difícil. Por que que nós buscamos outra coisa, é outro mundo, é outro formato? E aí vem uma segunda fase. Então, a primeira fase, ele está insatisfeito, e aí ele tem a sua rebelião e sai. E aí, na segunda fase, então, ele tem a dissolução e a degradação. A dissolução aqui é a depravação. E ele depois tem a degradação. Então ele estava insatisfeito na igreja, ele rebeliou contra a igreja, ele começou a flertar com o mundo e ele se entrega ao mundo. E ele sai da igreja e ele vai para o mundo. E ali ele começa a saborear o que o mundo, de forma curta, oferece. Um golezinho de cerveja, um tragozinho num cigarro, uma experimentação daqui, uma experimentação dali. De repente vem uma bebida mais avançada. Depois da bebida avançada ele vem com cigarro. Depois com cigarro vem droga. Depois vem droga, vem sérios problemas de prostituição. E aí ele passa a não respeitar mais o seu corpo, não passa a respeitar mais o corpo da mulher. E aí vem confusão. No início, o sabor é grande. Mas esse sabor, ele dura pouco. Porque a consequência do pecado, todo mundo sabe, é a morte.
Essa segunda fase, meus irmãos, quando ele sai para fora, ele era infeliz inconscientemente no país distante. Então, antes na igreja ele era feliz inconscientemente, agora ele está no mundo. E ele está infeliz, só que ele não sabe que ele está feliz. Entendeu isso? Ele está infeliz lá fora, só que inconscientemente. Ele está achando que na cabeça dele é maravilhoso, mas no coração dele, ele está infeliz. Ou seja, ele está infeliz inconscientemente. No versículo 13 e 14 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo na farra. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. O mundo do início vai oferecer dissolução, vida de excesso, de vergonha, de opróbrio, começa a beber, fumar, se drogar, se prostituir. No início parece um grande prazer. Muitos amigos, muita farra, muitos encontros, celebração, noitada, muitas aventuras. Interessante, meus irmãos, que o pecado é uma grande fraude. O pecado é uma grande fraude. Ele promete prazer e dá desgosto. Promete liberdade, escraviza. Promete vida e mata. O prazer que promete é curto e o dissabor que oferece é muito longo. Naquele primeiro momento é uma beleza, mas depois o dissabor é muito longo. O pecado é uma fraude. E quem que é o maior estelionatário, o maior mentiroso que existe? É o diabo. O diabo vende o que não tem, promete o que não possui. Os prazeres do mundo são engodo, enganação. Eu não conheço um que caiu no mundo que está feliz. A felicidade dele é temporária. E nós sabemos disso, irmãos. Nós temos essa convicção. E isso não sou eu que falo. Quem fala isso é a palavra. Só que às vezes nós deixamos de servir a palavra, de servir os ensinamentos de Deus e queremos experimentar. Bem-aventurado aqueles que não experimentam. Se o prazer em uma viagem com as drogas termina em ter que prostituir para pagar, começa a roubar em casa, daqui a pouco está na lama, no lixo. Isso é o mundo. Eu sei como é que está o meu tempo, mas eu vou contar um caso meu, pessoal. Eu trabalho na matéria e trabalho com extensão rural, eu ajudo produtores rurais, principalmente agricultura familiar. E eu morava em Sacramento. Quando eu casei, eu fui morar em Sacramento. Em Sacramento tinha um prefeito, ele chamava Nobuhiro Karashima. Era um japonês, um prefeito até muito bom de serviço. E ele tinha uma Bíblia na sala dele. E eu chegava, via aquela Bíblia. Falei, o senhor está lendo a Bíblia? Ele falou assim, estou. E não fica conversando comigo demais não, que eu sei mais que eu sei da Bíblia. Eu achava aquilo engraçado, o jeito dele. Aí, tem uma grande política pública, que tem muitas pessoas ao longo do tempo que as terras foram divididas de forma desordenada e os grandes senhores feudais sempre ficaram com grande terra e passaram para os seus filhos. Então, tem um movimento da reforma agrária que acha que não é justo que essas terras que foram passadas, a pessoa nasce hoje, ele nunca vai poder ter uma terra, não vai ter condição, sendo que pessoas lá do feudo conseguiram grandes terras. Então lá tinha um movimento de reforma agrária, que o governo, onde tinha terras que não eram produtivas, grandes, eles tomavam aquela terra, o objetivo ali, ele pagava para o dono, né, remunerava o dono ali, mas tomava aquela terra. E dividia para pessoas que queriam produzir. E ali,
E muitos produtores, pessoas que tinham interesse em ter a sua própria terra, começar o seu negócio, eles começavam e a coisa ia dando certo. Mas, assim, eram uns 20%, 30%. O restante que ia era pessoas que tinham problemas dentro de casa, pessoas que tinham problema com bebida, pessoas que eram foragidas de polícia, tinham um problema grande. E aí colocava tudo ali dentro. Imagina se aquilo ali ia dar certo. E ali tinha muita briga, e a polícia tinha que ir ali direto. É o mundo, né? Pecado, né? E é lógico que tinha famílias ali muito idôneas, queridas. Eu mesmo assisti algumas muito queridas. Mas tinha uns rapazes difíceis, bandido. E foram para ali algumas igrejas evangélicas. E aí um dia eu fui numa reunião com o prefeito, com o Biro, e ele falou assim para mim, falou, Sérgio, quando tinha o acampamento, vivia trazendo muito problema. Depois que implantou lá 2 igrejas, na realidade 2 comunidades evangélicas, os problemas caíram absurdamente. Absurdamente. As brigas diminuíram muito. Não sei se porque eles estão lendo a Bíblia, o que esse tal de Jesus está falando para eles. Mas diminuiu demais. Então veja, irmão, uma constatação assim, de pessoa que era ímpia, né? Eu acredito que era. Percebeu que quando se busca a Deus, quando se está na igreja, as pessoas são transformadas. E ali eu acho que teve isso. Então, ir para o mundo não é um bom caminho. O bom caminho é Deus. É estar na igreja com todas as nossas dificuldades. E aí, no texto que fala que primeiro ele caiu na dissolução, ele caiu na farra, mas tem uma segunda questão, tem a degradação. E no versículo 15 a 16 diz o seguinte, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarrobas aqui, gente, é uma árvore, alfarrobeira. Ela é uma árvore grande que dá no Mediterrâneo, não conheço, só pesquisei. Ela dá uma fava. Então aquelas favas, tipo fava de feijão guandu, então eles pegavam aquelas favas e davam para os porcos. E fala aqui que nem aquelas favas o filho podia comer. O que ele comia era o resto dos porcos. E se nós for ver, os judeus achavam que o porco era imundo. Era imundo, comer não podia, às vezes nem criavam. E para onde que esse filho foi? Guardar os porcos. Isso, gente, é o caos, é o fim. Isso é a lama. Isso aqui caracteriza a lama. É muito degradante. Nem mesmo as alfarrobas ele podia comer. Mostra que aquele filho que saiu para a dissolução, para curtir a vida, passa um período que vem a fome, que os amigos somem, que o dinheiro acaba, que todas aquelas pessoas que ele achava que era amigo dele foge, e aí o pecado cobra conta. O diabo cobra conta. O diabo cobra conta. O pecado ele degrada. Hoje apenas uma olhadela, um gole, apenas uma pequena mentira, uma experimentação. Amanhã esse dique rompe e uma enxurrada de lama vem para dentro da alma dessa pessoa. Ele é infeliz no país distante, inconscientemente. Ele está infeliz, inconscientemente. Achando, de primeiro momento, ele pode até estar achando que está feliz, mas ele é infeliz, só que não sabe disso. E estranho isso, porque também nós sempre
quando falamos de mundo, nós falamos assim de uma forma muito... Sempre pensamos no extremo, né? Porque o extremo para nós hoje de mundo é bebida, é prostituição, é droga. Nós sempre, esse é o extremo, né? Que nós enxergamos, é acidente, é briga, é morte. Mas nós temos, às vezes, coisas pequenas que nós saímos da comunhão com Deus e que é mundo. E que é mundo. E às vezes nós queremos ficar com um pé no mundo e um pé com Deus. Nossa, Deus é bom demais, mas de vez em quando eu vou para um site de pornografia. Deus é bom demais, mas de repente eu vou mexer com a moça fora do casamento. Deus é bom demais, mas de repente eu estou numa rodinha falando besteira, contando piadinha. Deus é bom. Como é que fala lá na igreja de Laodiceia? Em Apocalipse capítulo 3,15 fala assim, não vou ler tudo, mas conheço as tuas obras. É quando Paulo está avaliando as igrejas e fala assim, conheço as tuas obras, que nem é frio, nem é quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você é morno. Então quem está lá e quem está cá é morno. E Deus olha para nós e fala assim, você nem é frio e nem é crente. Estou a ponto de vomitar-te. Então, a grande questão é que nós não podemos virar as costas para Deus. Nós não podemos afastar de Deus. E, irmãos, eu tenho certeza que cada um que tem comunhão com Deus no dia a dia, quando nós ficamos 2, 3 dias, às vezes, sem orar, sem pregar a palavra não, sem estar em comunhão, ler a palavra, parece que está faltando alguma coisa, né? Nossa, mas é igual o dia que você não comeu, estou com fome, parece que eu não estou bem. O dia que você não começa o dia e ora para Deus, você esquece, porque às vezes levanta, sai correndo. Gente, tem estranho que está hoje parece que você não está bem. Aí a gente senta, ora a Deus, pede perdão, pede que a graça dele esteja no dia. É diferente a comunhão que nós temos quando é todo dia. Terceira fase. E aí vem a terceira fase. Ele é infeliz, que é a degradação que nós falamos. Então essa segunda fase é a degradação. E aí vem a segunda fase e vem a terceira fase. Essa terceira fase, ele é infeliz conscientemente. Então ele estava infeliz inconscientemente. Agora, depois que ele é jogado nos porcos, ele é infeliz, só que ele sabe que ele é. Aí já mudou, ele já entendeu aonde que ele caiu. Ele é infeliz e ele tem consciência disso. Ele é infeliz e sabe que é infeliz. É o engano do mundo. Este abre as janelas coloridas e diz, vem, que tem prazer. O prazer está pulsando todo dia e toda hora. E quando a pessoa experimenta, faz e só depois percebe que está em um túnel sem saída. A infelicidade chega. O pecado tortura, massacra, mata. Quantas pessoas estão assim, plenamente conscientes que estão infelizes? Esses dias eu estava na porta escutando uma pessoa reclamar da vida. Quantas pessoas que estão infelizes conscientemente. Conscientemente. Pessoas longe de Deus estão infelizes e sabem que estão infelizes. E não sabem o caminho de tomar. Então, meus irmãos, nós temos aqui 3 fases. Primeira fase é que o filho está lá no pai. Então ele está feliz e não sabia. Ele está feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda, o filho, depois que ele sai para o mundo, ele está infeliz, inconscientemente, curtindo a vida no país distante. Ele está lá fora, achando que está feliz. Mas ele está infeliz, só que ele não sabe. E por fim, depois que tem a degradação, aí ele está infeliz conscientemente. Claro isso? E aí nós vamos para a última fase, e a quarta fase. A quarta fase, ele está feliz de volta para a casa do pai. E aí vai falar que ele está feliz na casa do pai conscientemente. Que volta, hein? Que volta. Foi preciso fazer tudo isso, tomar
toda essa pancada para ele voltar e entender que ele é feliz na casa do Pai. E aqui mostra que, no versículo 17 e 19, então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O que aconteceu aqui? Ele arrependeu. Você lembra do filho mais velho? Não estava arrependido, mas ele pecou. E ele passou por tudo, mas ele fez uma coisa. Ele arrependeu. E aí, tem muitas pessoas aí, nós temos que tomar muito cuidado, que a pessoa toma pancadaria, o pecado acaba com ele, joga ele na lama, e ele vai buscar um novo caminho, só que em vez de ele buscar o caminho de voltar para a casa do Pai, ele busca outro caminho. Quantas pessoas estão perdidas aí, pulando de religião para religião, não entendendo o que é religião, religiões tortas, ensinamentos psicológicos tortos, enaltecendo pessoa, enaltecendo um homem, tendo prosperidade, e de novo, essas pessoas que vão de lugar para lugar, estão sempre quebrando a cara, indo de lama para lama e cada vez se afundando mais. Mas o filho pródigo não. Ele volta para onde? Para a casa do pai. Ele não foi para outro país, ou foi para outro lugar. Ele foi para onde? Para a casa do pai. E aí fala assim: então caído em si. O que significa isso? Então caído em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Caído em si. O que está mostrando aqui, meus irmãos? Quem sai da presença de Deus, quem sai da presença da igreja, está fora de si. Está fora de si. Então, caindo em si. Ele caiu em si. Antes ele estava fora de si. Então, quem está no pecado, está fora de quê? De si. Tomando uma decisão. Estava antes fora de si. Fora de si. Vida no pecado. Se drogando, embriagando, vivendo todas as aventuras da promiscuidade, longe de Deus. Para retomar, ele precisava cair em si. Só que ele toma a decisão e fala assim: voltar para o Pai não é para buscar novos caminhos. No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não será buscar novas aventuras, novos caminhos, voltar para o Pai. É na presença de Deus que está a plenitude, a alegria. É voltar para o Pai. No versículo 20 e 21, ele ainda faz uma coisa mais importante. Que além dele tomar a decisão, ele age. Porque uma grande maioria nossa, e eu falo isso, todo esse texto ele serve para mim, é que nós tomamos a decisão, mas não agimos. Não, ano que vem vai ser um ano diferente. Ano que vem, amanhã eu já vou fazer diferente. Mas não toma, mas não age. Mas não age. Não será buscar. E levantando-se foi para seu pai, aí ele age. Nos versículos 20 e 21 diz assim: e levantando-se foi para seu pai, e via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele teve decisão e ação. Muitos tomam decisão e não agem. Você não é o que promete, você é o que faz. E ele agiu, voltou para a casa do pai. Feliz, conscientemente. Agora, ele estava na casa do pai e agora ele entendia o que é felicidade. E às vezes, meus irmãos, nós não precisamos sair da presença do pai, sair da igreja para aprender isso. Porque nós estamos felizes aqui. Isso serve para nós adultos, serve para os jovens. Não saia da igreja, vocês estão felizes aqui. Às vezes não percebem, mas esse menino, ele teve que sofrer muito para perceber isso. Teve que comer muita lavagem de porco para perceber. Ele arrependeu. E Deus teve misericórdia dele. Mas muitos
muda de caminho para caminho e às vezes não tem tempo de arrependimento. E quando ele for arrepender, às vezes está morto, está em situação difícil e aí não tem mais tempo. E aí só resta um lugar para ele. Para onde que o lugar que está preparado para aquele que rebelou contra Deus. Porque o inferno foi criado, foi para quem? Foi para o diabo. E todos aqueles que seguem ele. Sair da igreja é seguir o diabo. Difícil, né? Difícil. E eu falo isso por mim. Como é difícil. A vida cristã não é fácil. Preparou um discurso, filho. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Para o pai o receber como um trabalhador. Quando ele retorna, toma um susto. Pois o pai que o espera, que o abraça, que o beija, lhe coloca roupa nova, um anel no dedo, mata um novilho cevado, pois a salvação é obra de Deus e a graça de Deus. E a graça de Deus é maior do que nosso pecado e a alegria de Deus. Em nos perdoar é maior do que a tristeza que o nosso pecado provocou no coração dele. Há esperança para o que se desviou do Pai. Esperança para o que abandonou a igreja. Esperança para quem está no mundo. Há esperança. Nós temos esperança. E ele, a hora que ele prepara o discurso dele, eu falei assim, eu vou me organizar, que eu vou no meu pai, e eu já vou falar para meu pai que eu não mereço, e que eu vou já ser trabalhador, já não quero ser mais filho dele. E a hora que ele chega, ele pensou assim, quem será que está lá vigiando? Era o pai dele esperando ele. Quem estava esperando ele, meus irmãos? É Deus. Deus nos espera. Quando nós fugimos da presença de Deus, Ele nos espera. Amém? Hoje o Pai nos aguarda, de braços abertos, pronto para celebrar a nossa volta plena para Ele. Meus irmãos, eu encerro aqui e eu tenho a plena convicção que o melhor para nós, para os meus filhos, para a minha família, para os irmãos, para os filhos de vocês, que o melhor lugar que tem é a igreja. Amém? Então, vamos orar, irmãos? Te louvamos, Senhor, porque o Senhor sempre é o melhor caminho para nós. É no Senhor que queremos glorificar o Teu nome, é no Senhor que queremos participar da Tua glória, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Senhor e é no Senhor, ó Pai, que queremos estar. Queremos estar, ó Pai, na Tua casa, queremos estar com Teus irmãos, com os nossos irmãos, Senhor Deus, louvando e adorando Teu nome. Ó Senhor Deus, não nos deixe, Senhor Deus, cair no pecado, Senhor Deus. Que o Teu anjo, ó Pai, possa guardar esta igreja, guardar quem nos assiste, Senhor Deus. Somos servos do Senhor, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessa igreja. Tenha misericórdia dos membros dessa igreja. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós. Tenha misericórdia dos nossos filhos, Senhor Deus. E aqueles, Senhor Deus, que estão perdidos. Que o Senhor possa trazer de volta, Senhor Deus. Ó Deus, que eles não possam, Senhor Deus, na degradação, ó Senhor, chegar a um ponto que não tem mais saída para eles. Mas que a saída é o Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor Deus, como o Senhor Jesus nos apresentou, estar sempre com os braços abertos para nós, para todos nós que somos pecadores, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, os nossos filhos, Senhor Deus, a esperança para eles, Senhor Deus, e confiamos no Senhor. Porque dedicamos e temos esperado no Senhor, ó Pai. E pedimos que o Senhor guarde a todos dessa igreja. Que nenhum, Senhor Deus, rebele, Senhor Deus. Que nenhum comece a seguir, ó Pai, o pecado e seguir aquele, Senhor Deus, que um dia já está guardado o inferno para ele, que é o diabo, Senhor Deus. Que nessa igreja, ó Pai, o Senhor esteja conosco, nos guarde, Senhor Deus. Esteja com cada um dos nossos filhos, Senhor Deus. E o Senhor nos abençoe, Senhor Deus. Proteja essa igreja, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, uma noite abençoada, nos dê uma semana abençoada, Senhor Deus, e que em tudo, Senhor Deus, possamos dar graça ao Senhor na pessoa do Senhor Jesus. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando.
Vai com Deus. Domingo nós temos de manhã o Guilherme, vai estar trazendo a palavra para nós. E à noite, às 19 horas, vamos ter o pastor Carlos Saraiva. Então, divulgue e que os irmãos possam ter uma semana abençoada. Amém? Vá todos em paz.